Salve, salve, rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Rodrigo Lemos. Hoje vamos falar sobre a anitização dos artistas, ou melhor, por que esse processo está acabando. Eu imagino que talvez você nem saiba o que é esse processo, nem entenda por que está acabando, mas calma que a gente vai explicar, né, o que é isso, né? Vamos por parte. Por que a gente fala anitização dos artistas? Quando a gente fala anitização, a gente está falando da Anitta, e a gente está falando de um período na música brasileira, na arte brasileira, no show business, onde a Anitta despontou como artista barra empresária. Isso sempre foi muito distante para o mercado brasileiro. O artista ele sempre teve um empresário, sempre teve uma gravadora, e a Anitta, de alguma maneira, é claro que ela teve empresário, teve a Camila Fialho, depois teve o Cezinha, até o momento até que ela contratou um próprio empresário para ela, mas ela trouxe muita, talvez não tenha sido a primeira, mas foi a que ficou mais famosa com essa ideia dela ser artista e empresário ao mesmo tempo. O branding, né, na cabeça das pessoas, quando pensam em um artista empresária, pensam na Anitta. E isso tem vários efeitos, né? Isso foi um fato que aconteceu, e a partir desse fato, por ela ser o topo da cadeia, vamos dizer assim, isso começou a desencadear para toda a pirâmide de artistas do Brasil. O que a gente vai chamar isso de processo de anitização dos artistas. Eles começaram a ter esse ideal de serem não só mais artistas, mas artistas e empresários, ao mesmo tempo. Serem os empresários da própria carreira. E esse processo durou alguns anos e agora já dá um indício pra gente que tá acabando. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, quais são os prós e contras disso? Qual é o lado bom que isso trouxe pro mercado brasileiro? O lado bom foram que vários artistas se descobriram também grandes empresários. Depois a gente vai fazer um vídeo também sobre um outro processo que aconteceu, que foi quando os artistas entenderam que não só eles deveriam ser empresários deles mesmos, mas também empresários de outros artistas. Mas esse é um segundo momento, temos que ir por partes, temos que entender isso tem que ficar claro pra gente. Então, a Anitta trouxe isso, né? Alguns artistas começaram a replicar, o pró disso foi que vários artistas se deram muito bem, mas o ruim disso foi que se criou uma ideia meio que romântica, de que todo artista tem que ser seu próprio empresário. E ficou meio romântico, porque isso muitas vezes não estava amparado na realidade. E digo mais, essa ideia meio romântica de todo artista ser o seu próprio empresário, somada a uma outra ideia que também é muito vigente na cultura popular progressista brasileira, pelo menos no mainstream brasileiro, que é a cultura de luta de classes. Essa é também uma ideia central que permeia toda a sociedade brasileira. Mesmo aquelas pessoas que se dizem muitas vezes de direita, são pessoas que têm esse pensamento, que é um pensamento progressista. Ou seja, as pessoas enxergam umas às outras e classificam cada uma delas como se tivessem classes. Ou na Índia o pessoal chama de casta, né? Como se fossem castas. E eles olham a partir disso que há uma guerra entre as classes. É uma maneira de enxergar a realidade. Eu não enxergo dessa maneira, mas é uma maneira que algumas pessoas enxergam. E isso está permeado. Soma essa ideia da anitização, de que todo artista precisa ser seu próprio empresário, somada a outra ideia de que as pessoas são de classes separadas, logo os artistas começaram a enxergar os empresários como de outra classe, né? Os burgueses, os empresários. Então, naturalmente, eu não quero contato com eles. E aí soma essa ideia romântica com esse processo, pronto, a gente tem um boom de artistas que são seus próprios empresários. Lado bom, vários artistas que tiveram sucesso com isso e se descobriram grandes empresários. Lado ruim, vários artistas sobrecarregados, que não conseguem fazer absolutamente nada e a carreira começa a estagnar. Porque se você está autocentrado, se você não delega, a sua dificuldade de expandir se torna muito maior. Expandir já é difícil, expandir sozinho é muito mais. Então, esses são os efeitos bons, né, e são os efeitos ruins também. Por que eu digo, e comecei falando sobre isso, né, que esse processo está acabando? Eu vi uma notícia hoje, na verdade, do Djonga, um grande artista do rap nacional, que ele acabou de assinar contrato com um escritório de empresariamento, de agenciamento. E o Djonga talvez seja também um outro símbolo de artista independente. Artista independente. Um artista, inclusive, que tem a sua própria gravadora, que é a Quadrilha. E você vê ele assinando contrato com um escritório mainstream, assim, um escritório que tem Milton Nascimento, que tem se eu não me engano, Samuel Rosa, tem mais alguém lá, eu não vou lembrar agora, enfim. E você vê um cara, né, que sempre pregou muito isso também na independência, assinando com um escritório mainstream. Então, já vai dando indícios pra gente de que não adianta os artistas terem essa ideia romântica de irem sozinhos. Se você tentar ir sozinho, você consegue até ir rápido, né? Mas se você quiser ir longe, você tem que ir acompanhado com alguém. Então,
dá a impressão pra gente, dá um farol, né, de que esse processo está começando a reverter. E a gente vai estar conseguindo agora, de fato, separar o joio do trigo. Alguns artistas, sim, conseguiram se tornar empresários, mas vários outros não conseguiram. E eu diria que, inclusive, que isso é até perigoso, porque se você não souber, você pode jogar a tua carreira no lixo. Essa é a verdade. Porque são maneiras diferentes de pensar. Um artista pensa de uma maneira, o empresário pensa de outra. E eles meio que se complementam. E se você tenta ser os dois ao mesmo tempo, pode ter certeza, de alguma maneira, ou a sua arte vai ficar capenga, ou sua gestão vai ficar capenga. Você não vai conseguir ser excelente nos dois. Claro, pô, mas a Anitta conseguiu. Cara, nasce uma Anitta a cada quantos anos? A cada 100 anos? É que nem você querer se comparar no futebol com o Neymar. Fala, não, pô, mas eu quero ser igual o Neymar. Fala, pô, mas o Neymar nasce um Neymar a cada 20, 30 anos. Então, de modo geral, é muito raro que você consiga ter essas duas habilidades em si. O mais natural é que você tenha uma delas. E é melhor você focar em uma e dar o melhor de si. E vários artistas acreditaram que era normal ter esses dois conceitos e foram percebendo que não. E é perigoso porque um exemplo que eu gosto muito é o psicólogo, é uma analogia, né? O psicólogo, ele precisa ter um psicólogo para ele. Olha que interessante. O cara estuda, se forma, atende as pessoas, é psicólogo, mas ele não pode ser o psicólogo dele mesmo. Necessariamente precisa ter outro psicólogo, né? Alguém para cuidar dele. Mesmo ele dominando aquela técnica. Ele precisa de alguém. Então, o artista, quando ele tenta, né, ser ao mesmo tempo essas duas pessoas, é como se fosse um psicólogo se tratando. E claro, pode surgir daí um grande gênio, mas também pode surgir daí, que é o que acontece na maioria das vezes, um grande fracasso. Então, dá indícios pra gente que esse processo está acabando. Isso é a anitização. E no próximo vídeo, fiquem aí que a gente vai falar um pouco sobre o mito do artista independente. Também é uma coisa bem importante que é bom que a gente entenda, tá bom? Mas por hora é isso. Se vocês concordam ou discordam, avisa aí nos comentários, vamos debater, vamos conversar, porque a música brasileira é fundamental pra gente e vocês sabem o quanto eu sou fã disso, tá bom? Tamo junto, se inscreve no canal, faz a parada toda, manda pros outros, vamos comentar, vamos se agitar, vamos conversar e até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!